Salve, salve, palestrinos e palestrinas! Estamos aqui para mais um pós-jogo e muito bom, muito boa a vitória do Palmeiras perante o Ceará. Um jogo truncado, né? Um jogo difícil pra caramba. Palmeiras jogou bem, né? Iniciou o jogo muito bem ali, fez o gol, que é o que importa na Copa do Brasil, né? Copa do Brasil é semelhante ali a Libertadores, aquele jogo aguerrido, truncado. Mas vou trazer aqui para vocês uma análise, as nossas estatísticas do jogo do primeiro tempo. Mas antes, eu peço aquela colaboração para vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo, deixe o seu like. Certo, galera? É muito importante o like. Se você não é inscrito, está participando aí, está verificando o vídeo, passa lá, se inscreva, tá bom, galera? Dá essa moral aí para nós, aí para o nosso trabalho, tá bom? Vamos lá, eu trouxe aqui algumas estatísticas do jogo. No primeiro tempo ali, só de escanteios, o Palmeiras teve, são 3 escanteios, né? Pouco, numa partida, no jogo muito truncado. 3 escanteios a favor do Palmeiras e deu empate ali, 3 para o Ceará também. 3 escanteios para o Palmeiras, 3 para o Ceará. E cartão amarelo no primeiro tempo para o Palmeiras, Estevão e o Giai. O Estevão para um atacante assim tomar cartão amarelo é ruim, pessoal, porque ele volta para marcar, né? O Estevão não tem muito aquele corpo lá, o jogo tava muito pegado. Ceará tava descendo a bota direto ali. E vou chegar nas faltas aí, vou mostrar para vocês. O Ceará tava batendo. O Palmeiras também, mas o Palmeiras mais tímido, né? A falta ali mais tática. Agora o Ceará tava rachando em toda jogada. Toda jogada. Os caras estavam pilhados. Mas é assim, jogando em casa, eles foram leais, né? Jogando duro, mas na bola. Não teve nenhuma jogada de desleal ali, né? O Ceará não chegou nenhuma vez batendo, fazendo uma falta mais agressiva, né? Uma outra mais forte ali que poderia gerar um cartão, né, amarelo. Gerou alguns, né? Mas não foi aquela falta desleal, não. De um lado e nem do outro, né? E o cartão amarelo do Palmeiras no primeiro tempo foi pro Estevão, pro Giai e pro Mugni no primeiro tempo, pro Ceará e pro Pedro Henrique. Pedro Henrique tava rachando todas. Já é um bom jogador, viu, cara? Deu trabalho ali pro Giai, mas é muito estabanado. Né? Ele tava no Corinthians, ele, o Pedro Raul, tem mais alguns lá que era do Corinthians também, o lateral direito, acho que é um português, se não me engano. Ele tá lá no Ceará, o time do Ceará tava redondinho, jogou bem também. Né? Não vi um time assim... Os caras têm aquela dificuldade, né? Mas eu gostei do time do Ceará. Joga duro na bola. O pessoal tem aquela tática ali, né? Tem um esquema tático definido, jogou bem, né? Vamos lá, pulei, não tem cartão vermelho, né? Faltas do jogo, galera. O Palmeiras cometeu 9 faltas. 9 faltas ali no primeiro tempo, com 2 cartões amarelos aí, né? Já somando entre essas 9 faltas aí, um cartão amarelo, 2 cartões amarelos ali. Como eu falei, pro Estevão e pro Giai. E pro Ceará, 10 faltas. Ao total, 19 faltas durante o primeiro tempo, 9 para o Palmeiras e 10 cometidas pelo Ceará. Muita falta, né, pessoal? Um jogo de futebol aqui no Brasil é complicado. Mas o juiz, eu percebi que ele estava meio perdidão. Inverteu algumas faltas, não apitou outras. Nada que fuja assim do padrão do futebol brasileiro com a arbitragem, né? Ele tava meio perdidão ali. Teve algumas jogadas mais ríspidas, marcando muita falta que até a favor do Palmeiras ali, ele marcou algumas faltas que eu achei que não foram, né? Que poderia deixar o jogo fluir, o jogo de seguir, e ele parou muito a torcida do Ceará e o time ficou nervoso, ficou pilhado, né? O juiz parando muita falta. É que assim, tocava na bola, como o jogo tava bem no contato, ele tava parando muito, apitando qualquer falta. E muitas delas a favor do Palmeiras, que o Palmeiras é um time mais técnico, né, que retém mais a bola.
logicamente, o pessoal, quando o Palmeiras estava com a bola, o Ceará chegava muito duro. E aí ele marcava as faltas. E o Palmeiras, esperto, segurava mais a bola e esperava o contato, né? Então, 10 cartões amarelos para o Ceará no primeiro tempo e 9 para o Palmeiras. E deixa eu ver aqui. Impedimentos. Teve um para o Palmeiras, um impedimento para o Palmeiras, o Ceará não teve nenhum impedimento. E o gol do Gustavo Gomes saiu ali numa cobrança de falta, né? Aos 34 minutos do primeiro tempo. Gol de cabeça. E o primeiro tempo do Palmeiras gostei. O Abel colocou o time ali com o Vitor Roque, só que o Vitor Roque eu achei que não jogou bem. Para mim não jogou bem. Ele muito displicente no jogo. Parecia que estava jogando um jogo normal. Copa do Brasil é jogo jogo pegado, né? Mas vamos dar o tempo ao tempo para ele. Ele está chegando agora no clube, precisa se adaptar, está vindo de fora e está meio perdido ainda dentro do clube, né? Vai começar a fazer os gols, jogar mais, pegar aquele entrosamentos com os outros jogadores, né? O Felipe Anderson foi assim também, chegou e o jogador chega no Palmeiras, assim, no time entrosado, ele chega por exemplo, o Vitor Roque chega no Palmeiras. O Palmeiras é aquele time entrosado, já tem aquela tática do Abel, o cara não consegue entrar e fazer o 100% ali, ele tem que se adaptar ao esquema tático do time, porque não é só chegar e simplesmente colocar o cara lá, dar a camisa pro cara e ele vai jogar. O Vitor Roque chegou, dá uma 9 para ele e vai jogar. Existe todo um sistema, o Abel tem todo um sistema, um formato de jogo, e o cara precisa se adaptar, né? Não é assim de uma hora para outra, não. E ele vai dar muito certo no Palmeiras. Vitor Roque vai dar muito certo no Palmeiras. Ele vai começar a fazer os gols aí vai fluir. E vamos lá para o segundo tempo. Aí teve um cartão amarelo por Emiliano Martinez. E no primeiro tempo ele deu 6 minutos. Depois acrescentou mais um. Total de 7 minutos de acréscimos no primeiro tempo. E logo na volta aí o Emiliano Martinez tomou um cartão amarelo. E o William, zagueiro do Ceará, também tomou um cartão amarelo. E o Palmeiras jogou bem, um jogo truncado. O Abel mexeu no time, depois colocou o Paulinho. O Paulinho é outro nível de jogador. Ele é um cara, depois que entrou o Abel mexeu, o Palmeiras estava tomando um sufoco do Ceará. No comecinho ali do segundo tempo, mais para os 10, 15 minutos, o Ceará atacando, cruzando bola. E o Palmeiras não ficava com a bola, não conseguia sair jogando. Queria falar também um pouco do Vanderlan. O Vanderlan é muito estabanado também. A bola às vezes passa pelo pé dele, tem aquela chance de sair jogando, ele dá chutão. Eu estava assistindo o finalzinho do jogo ali, ele perdeu quase na saída de bola. A bola sobrou para ele, ele ia sair com a bola e ele errou 2 vezes seguidas. E não dá, né? O Ceará pressionando e ele perde 2 bolas. Se pega ali, o cara tá de frente com o gol, o atacante, e poderia até fazer o gol. Mas quando o Abel mexeu no time, colocou o Maurício, colocou o Felipe Anderson, tirou o Felipe Anderson, colocou o Paulinho, colocou o William, aí o time melhorou, né? O time melhorou e senti falta do Flaco Lopes nesse jogo. Poderia, não sei se ele estava machucado, o Abel poupou mesmo, mas ele poderia ter entrado, poderia ser um jogo para ele ali que o Ceará estava atacando muito e o zagueirada jogou tranquilo, que o Vitor Roque não machucou a zaga. Não machucou. Aí o Paulinho entrou, ficou mais ali como um falso 9, né? Pegou a bola e deu aquela tranquilidade, começou a segurar mais, o Palmeiras começou a tocar, e aí foi que teve mais posse de bola e tirou aquela pressão que o Ceará estava fazendo. O Ceará tirou o Pedro Henrique, aí ele estava jogando bem, eu achei que ele estava só se ele cansou, porque o Jair colocou ele no bolso. Mas ele estava jogando bem, o Palmeiras estava tomando um sufoco, ele tirou os caras, também cansaram, né, pessoal? O Ceará mudou, né, também, aí o time deu uma caída. Estranhei, assim, porque eu achei que o que ele estava fazendo, estava tendo muita pressão, mas aí logo em seguida o técnico também mudou do Ceará, aí o time perdeu aquele entusiasmo. Mas, bom para nós, né?
E no finalzinho do jogo ali, o Everton fez uma defesa ali, teve 2 lances ali de bolas de chute, né, que o Everton soltou ali. Eu fiquei até uma no primeiro tempo, outra no segundo. Eu até estranhei, falei, caramba, será que o Everton é hoje que ele vai querer inventar? Mas ele cruzou, o cara chutou na linha de fundo assim, a bola bateu na mão, tava fácil para ele, ia defender, aí ele resolveu jogar para a linha de fundo, foi escanteio. O outro, o Pedro Raul, chutou e a bola bateu no peito dele. Mas essa que ele falhou, não foi uma falha, né? Um descuido que ele teve ali, eu acredito que tenha sido causado pelo gramado, né? Quando o cara cruzou, ela quicou no morrinho e bateu no braço dele e saiu. Ainda bem que ele tava fechando a trave ali, né? Menos mal, porque se tá mais para dentro do gol ali, poderia ser um frango histórico. Porque o cara chutou, se ele vai defender, ele ajoelha, né, para defender, aí ele tira. E só que quando ela chegou a bater nele, né? E saiu. E se tá mais para dentro do gol, e ele dá aquele, o cara chuta, ela bate e vai pro gol, já era. Mas tudo certo. E então foi esse, pessoal. O Palmeiras tem o jogo de volta agora. Não tem aquele gol qualificado, né, igual era antes, que se o Palmeiras venceu por 1-0, joga pelo empate ali, o Ceará com um gol, que eu acredito que vai para os pênaltis. E é isso. Agora tem mais uma tranquilidade aí para poder trabalhar o time. Final de semana tem Campeonato Brasileiro. Confesso para vocês aqui que eu não me recordo agora o jogo que o Palmeiras tem agora, mas vou trazer para vocês aí, né? E o Palmeiras jogou, eu gostei do esquema tático, Palmeiras lúcido. O Palmeiras jogando fora de casa, eu gosto do Palmeiras jogando fora de casa. Deixar aqui uma ressalva, parabenizar a torcida do Palmeiras que estava presente, cantou, calou a torcida do Ceará em alguns momentos, né? Parabéns à nossa torcida que deu show lá. Deixa eu ver aqui. Vou pedir mais uma vez, pessoal, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, que esse vídeo chegue para mais palmeirenses, que eles possam ter acesso aos conteúdos do canal, né? O canal está crescendo, graças a Deus, graças a vocês que estão chegando, aquelas pessoas que estão vendo o vídeo, que não são inscritas, se inscrevam no canal, pode ser torcedores de qualquer time, pessoal. Aqui a gente tem a resenha, a brincadeira, mas é sempre com respeito, vocês nunca vão me ver aqui faltar com respeito. E além da brincadeira também, eu acho que toda brincadeira, quando você passa dos limites, não é legal, tá bom? É tudo no respeito, vocês nunca vão... Às vezes as pessoas enchem o saco falando que o Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras não tem mundial. É só isso que eles conseguem brincar. Muda um pouquinho o repertório, pô. O Palmeiras tem mundial, o Palmeiras é o primeiro campeão mundial, 1951. Os inscritos aí estão falando, acho que deve ser corintiano, pode chegar corintianado. Se inscreva no canal. Palmeiras tem, pô. Muitos de vocês nem eram nascidos, nem eu era. Mas a história tá aí, não tem como apagar. Tá bom, pessoal? Esse foi o pós-jogo. Palmeiras 1, Ceará 0. E é isso. Fui! Avante palestra! Se inscreva no canal, hein? Tô esperando vocês. É nóis!